pessoas, sejam todos bem-vindos a um Conversa de Taverna. Eu sou Marcos Filho e hoje vamos apresentar os piores tipos de jogador de RPG para vocês. Vamos lá? Eu vou apresentar o primeiro tipo de jogador e o mais clássico de todos eles é o combeiro. O combeiro ele é o mais inofensivo se sozinho, né? Mas em conjunto, um combeiro, quando ele se junta com outros combeiros, né, ele representa um grave risco ao desenvolvimento da mesa. Por quê? O combeiro ele costuma explorar todas as vantagens que ele pode dentro de um limite, certo? Dentro de um contexto. Então ele vai sempre combinar ataques, combinar características, combinar vantagens, combinar até mesmo as desvantagens para que ele consiga se tornar superior aos demais e aos desafios que a mesa propõe, né? Quando existem muitos combeiros na mesa, os desafios começam a tender para os extremos. Ou eles vão ficar fáceis demais, porque os combeiros costumam terminar tudo o mais rápido possível, porque seus golpes são combinados, as suas estratégias são mais afiadas em conjunto, ou o mestre vai ter que apelar para desafios cada vez mais difíceis até que eles beirem o impossível. Eu acho o seguinte, toda mesa tem pelo menos um combeiro, sempre. E essa aqui vai ficar como minha dica para os mestres. Se na sua mesa é uma mesa de combeiro, siga a regra, seja um combeiro também. Desbalanceie a mesa, quebre, faça monstros impossíveis de serem derrotados. Para o combeiro aprender que toda ação tem uma reação. Eu também narro, eu sou um dos narradores da guilda, e sempre que eu narro qualquer campanha, a regra é clara. Se tá na regra, se tá no livro, pode fazer. Eu não vou vetar nada. Eu acho que a criatividade e a liberdade é uma das melhores coisas. Porém, eu sou mestre. Eu sou o narrador é Deus. Se você acha que um jogador fazendo combo é legal, imagina um mestre que pode fazer tudo. E eu não tô falando em trapacear, eu tô falando em fazer o monstro perfeito, sem ser o mal falado Tarrasque. Então fica a dica pro mestre e pro jogador. Sentemos aqui na fala do querido David um pouco de ressentimento com os conveiros, quem sabe. Agora nós vamos pro segundo tipo de jogador. Esse também é muito inofensivo, mas ele é muito custoso. Né? É o indeciso. Esse aí é o que eu mais odeio. De longe é o que eu mais odeio. A gente tem que levar, antes de tudo, levem isso com muito bom humor, gente. Não guardem tanto rancor como o David. Não, exatamente. Levem com bom humor e levem pra longe das mesas que eu narro. Pelo menos o que você joga, né? Tanto faz. O que eu jogo, que é pior ainda. Porque o indeciso, pra mim, ele é o pior. Diferente do que o Marcos falou. Ele é o cara que mais consome tempo. Ele é o cara que mais perde tempo de jogo. Com coisas banais. Como assim? Você vai fazer o quê? Qual é a sua próxima ação, fulano? Ah, eu ataco. Beleza, você ataca? Não, peraí, calma. O que é que eu vou fazer? Ah, nossa, eu tenho raiva dessas coisas. Esses jogos são chatos. Deixa eu pensar. Pronto, enquanto você tá pensando, eu vou passar pro outro jogador. Não, peraí. Eu vou me aproximar e dizer oi. Você vai se aproximar e dizer oi. O indeciso, ele costuma quebrar o clima de jogo, né? Porque ele acaba consumindo muito tempo sem ter uma ação que tenha um fruto, que tenha algum de fato andamento, né? Desde de uma pequena interação até uma interação grandiosa, lendária, né? Mas... Por favor, gente, eu tenho uma ressalva. Quando eu digo que eu detesto o indeciso, não é um momento de indecisão. Todo mundo tem um momento que trava em alguma ação. O indeciso, ele não sabe o que fazer nunca. Né? Nunca. Esse é o ponto. Sempre tem um momento em que o indeciso vai tomar uma decisão e é só na hora que ele diz, eu vou jogar RPG. Né? Em todos os outros casos, ele não sabe o que fazer. Aí minha dica é, se você tiver um indeciso na mesa, convença ele a narrar. Não. Essa dica foi horrível. Essa dica foi muito horrível. Se você tiver um indeciso na mesa, convença ele a tomar uma decisão. Ponto. Vamos lá, Marcos. O terceiro tipo de jogador é o advogado de regra, né? Aí o advogado de regra, assim como o próprio advogado de regra, ele gera um racha, né? Porque muitos advogados de regra são necessários, né? E muitos são desnecessários. Como assim? Existem
vários casos, e eu não sei como funciona nas mesas de vocês que estão nos ouvindo, mas alguns casos, né, existe a regra de ouro. Sempre a regra de ouro. O narrador é o responsável, né, o mestre, o narrador, vocês chamam como vocês quiserem. Ele é o responsável por gerir tudo e proporcionar, né, parte da diversão. Então ele vai pegar o sistema, ele pode, né, ele não vai, mas ele pode distorcer algumas regras ou até mesmo ignorar para que ele propicie a experiência acima de tudo. Então tem narrador que gosta mais da imersão, que gosta mais da descrição, tem narrador que gosta mais do combate, certo? E tudo isso são ramificações da experiência do RPG. O advogado de regra, ele vem para lembrar o mestre, né? O ponto positivo do advogado de regra, ele vem para lembrar o mestre coisas que não podem passar batido, como pequenas burocracias de combate, como regras em relação à magia, como todas essas coisas que podem ser alteradas, né? Mas não necessariamente tem que ser. Né? Em contrapartida, o advogado de regra é, dentre os 10 piores tipos de jogador, o meu favorito. Por quê? É o meu favorito. Ocasionalmente, ele lembra das mecânicas de uma forma que o mestre não precisa estar com o livro. E isso é muito legal. Mas tem um motivo especial e totalmente banal pra eu gostar do advogado de regra. É que, no geral, eu sou esse jogador. É sim. Você é o maldito jogador que não aceita a inflexibilidade das regras. Não, a flexibilidade, tá vendo? Eu aceito, e se a primeira sessão eu sempre indico que os jogadores avisem que tem a regra de ouro. É como ele vê o jogo, é como ele vê o sistema no sentido de o que é que ele vai proporcionar. Eu, quando narro, pra mim a imersão é muito mais importante do que regra. Eu, quando jogo, também. Mas por que eu digo que sou advogado de regra? Porque eu gosto de lembrar das mecânicas. E tem um caso de umas sessões muito antigas, nos primórdios dos meus jogos, que tinha um mestre que ele sempre usava a regra de ouro. E sempre usava a regra de ouro pra quebrar a regra de ouro. Aí teve um dia que eu fiquei indignado e eu decorei todo o livro de RPG Saio. A primeira versão beta, que tinha 120 páginas, eu decorei regra por regra pra lembrar de página. Eu passei semanas lendo e relendo entre as aulas da faculdade. Era bom esses tempos que a gente não precisava muita preocupação. Saudades. Não tinha outras responsabilidades, né? Saudades. E toda vez que o mestre distorcia alguma coisa, eu avisava, não, de acordo com a regra não tá assim não. Aí ele dizia, não, mas é a regra de ouro. Aí eu anotava a regra de ouro dele. Quando ele distorcia a própria regra de ouro, eu falava, antes você tinha falado assim, você já mudou também sua própria regra? É regra de ouro ou é como você quer? Então a gente abandonou o livro. Mas por que eu fiz isso? Porque o mestre só me ferrava. A culpa é do mestre, nunca do jogador. Reparem que a guilda ela tá sedimentada em muito ressentimento. Ah não, gente, tá não. Eu falo dessa forma que é só pra ser engraçado. Mas a gente tem umas experiências de mestres que perseguiram a gente. Mas enfim, isso fica para o vídeo. Os piores tipos de mestres. Mestres que perseguiram a gente. O advogado de regra, ele é maravilhoso, mas ele também é terrível, porque ele é o principal gerador de confusão e de discussão que uma mesa pode ter. Não. Pois não. Se me permite, o que mais me incomoda no advogado de regra é a quebra de imersão. Porque assim, a grande função do RPG, ou pelo menos é a coisa que eu mais prezo, é a diversão coletiva e imersão de jogo. A regra é uma escrava só para servir a isso, para servir a diversão e a imersão. O advogado de regra quebra a narração, quebra o momento dos outros jogadores, atrapalha a mesa para dizer, mas para você andar 5 metros você tem que rolar um dado aqui no AD&D 2.0. Nem sei se isso é verdade, mas ele estraga mesmo. Não, acho que não, eu inventei isso agora. Assim como o indeciso, o advogado de regra, ele quebra a imersão, ele destrói todo o clima de jogo, sem querer às vezes, né? Porque também o advogado de regra, como eu disse, ele é necessário em alguns momentos. Mas assim como o indeciso, ele consome muito tempo e quebra o clima do jogo. Isso é bom e é ruim, mas é isto. O próximo é o Lobo Solitário. Quem nunca jogou numa mesa onde um jogador exclusivo, aí vocês podem comentar o nome do jogador, dos amigos de vocês inclusive, ele não costuma jogar em grupo, ele invariavelmente atua sozinho. Aí vocês pensam, como assim? Mas a gente tem a nossa party, nós temos um grupo, nós somos aventureiros. Não, mas ele é mesmo em grupo, ele tem a ousadia de gritar, eu mato, eu atiro, ou então a famigerada bola de fogo, e ignora as consequências pro grupo.
Ele ele foi carinhosamente apelidado de lobo solitário pela guilda, mas ele é na verdade a pessoa que destrói as atividades do grupo. Próximo tipo de jogador, um dos piores tipos de jogador de RPG, É o é ladrão. o ladrão, o famigerado ladrão. Não estamos falando da classe ladino. Não, a gente tá falando da pessoa, do jogador ladrão. jogador. O que é que ele faz, Marcos? Esse é o tipo de jogador que costuma trapacear em várias instâncias do jogo. Ele trapaceia fácil, livrado. Como assim? Como assim, Guilda? Um ladrão, ele começa a roubar em game, né? De roubar, quando a gente fala roubar, é tipo trapacear, usando regras, fingindo, fraudando essas coisas, ou mesmo roubando cleptomaniacamente tudo que tem dentro do jogo. Então ele começa a roubar o grupo, né? Que é um grupo. Nossa, o dinheiro do grupo. É meu dinheiro. Não, aí o ladrão vai lá e afana todo mundo. Tinha necessidade? Não, mas ele fez. Né? Ou até mesmo enganar a mesa sobre os resultados das suas rolagens. Né? Então ele pode ir ali. Isso é o pior do pior de tudo, porque ele vai ali tentando, aí vai ali fraudando valores da ficha, vai fazendo isso pra se sobressair sem nenhuma razão, porque a experiência do jogo não é essa. Não é você ganhar. O RPG não é sobre ganhar ou perder. No final, todo mundo perde, porque a gente vai se viciando e vai encontrando um negócio chamado tempo. Ele vai começando a faltar e isso vai deixando a gente triste. Um tipo de jogador ladrão famoso foi o Rex no Call of Cthulhu. Se vocês ouvirem no primeiro e segundo episódio dos nossos concorrentes gigantescos, que eu nem poderia chamar de concorrente, que é o Nerdcast, Rex tá roubando o tempo todo. Tanto o Azaghal quanto o... Ai, meu Deus. Quanto acho que é o Tucano, eles ficam indignados. Porque o Rex rouba no dado. E ele tem um tique nervoso que denunciava que ele sempre fazia jogava o dado 20. Quando ele ia roubar, ele sempre fazia o 1 antes. Então, roubar no dado, gente, por favor, aqui sou eu pedindo. Não façam isso. A não ser que seja muito engraçado. Se vocês quiserem roubar no dado, vocês estão estragando a diversão de vocês. Nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Nós repudiamos essa prática. Então, pessoas, esse foi o nosso Conversa de Taverna e a nossa lista por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho e até a próxima.